boa noite a todos, a todas. Esta é a nossa penúltima aula, né? Hoje o professor Wellington Fontes Menezes vai analisar o filme Que Horas Ela Volta, né? É um filme de 2015, é um filme já no ápice aí do neodesenvolvimentismo, né? Quer dizer, já numa crise do neodesenvolvimentismo, né? 2015 aí é governo Dilma, né? Um governo Dilma já o ocaso do neodesenvolvimentismo, né? Já batendo as portas aí do golpe de 2016, né? O país já numa profunda crise, né? Porque só para refrescar a memória, o professor Wellington deve fazer isso, mas Dilma ela se reelege em 2014, né? E logo após a eleição, é, ela aplica o programa econômico da oposição, né? Quer dizer, tem um estelionato eleitoral aí. Ela faz um ajuste fiscal em 2015 e isso, de um certo modo, aprofundou, né, a crise econômica. O Brasil teve, em 2015 e 2016, uma das maiores recessões da sua história republicana. Isso, de um certo modo, facilitou né, o impeachment de 2016. Então, só para que nós não achemos né, que foi só a direita neoliberal, o Congresso, o STF, tudo, né, que deram o golpe, né? O próprio governo deu um golpe em si mesmo, né? Isso parece que é uma prática comum do PT, dar o golpe em si, né? Aplicando um ajuste fiscal que cortou direitos e, de um certo modo, não foi uma boa política, né, adotada pelo governo, né? Um governo que durou muito pouco, né, com o golpe de 2016. O filme ele é é o penúltimo filme que vai ser analisado aqui nesse curso. Vamos ter um outro, né? O último vai ser Bacurau, que é um filme de 2019, né? Gente, antes de passar a palavra para o professor Wellington Fontes Menezes fazer as considerações e análise do filme, eu queria só dizer que nós, né, vamos estar publicando no próximo ano, né, o livro do curso, certo? O livro do curso O Brasil através do cinema, né? Então, é ciclo 1, ciclo 2, né? Vocês estão convidados a escreverem uma análise de filme, né? Vocês podem escolher qualquer desses filmes que nós discutimos, né, no curso, né? Vocês podem estar escolhendo um dos filmes, escreve um artigo, né? E a gente publica, certo? Então, logo, logo nós vamos estar divulgando, né, Wellington? Divulgando Isso, aí os prazos e as perfeito. normas para que vocês possam estar se preparando. Evidentemente, não é não é obrigatório, né? Quer dizer, vocês, todos que se inscreveram, vão receber o certificado de participação, né? E quem mais é opcional, mas é importante, né? Porque aí vai ser um livro histórico, né? Porque é um curso que marcou o ano de 2024. Então, eu agora, né, passo a palavra para o professor Wellington Fontes Menezes, que vai analisar o filme Que Horas Ela Volta. Por favor, Wellington. Muito obrigado, professor Giovanni. Boa noite a todos e a todas. Chegamos à nossa penúltima aula com o filme Que Horas Ela Volta, né? Bom, esse é um filme que, digamos assim, digamos, como a gente pode conhecer, eu considero um filme que ele é bastante representativo de uma época, né? Ele é bastante representativo da época e muito dele pode explicar o atual estágio que encontra a nossa esquerda, particularmente a brasileira, né?
Se observarmos esse filme, né, um filme que me parece, do ponto de vista cinematográfico, extremamente sofrível, digamos assim, difícil, né? Porque quando você assiste pela segunda vez, né, outra, né, você não vê a hora de terminar o filme, né? Tem filmes que te deixam mais motivados e outros nem tanto, né? E eu vou explicar por quê, né? Tem filmes que são superestimados, tem filmes que são subestimados, né? Este é um desses filmes que foi muito superestimado, né? E é incrível a quantidade de premiação desse filme, né? Mas também a gente sabe que é um registro de época. Ela marca uma época. E eu vou comentar com vocês o quanto esse filme foi valoroso para o fracasso cognitivo das nossas esquerdas hoje. Muito desses motes que a esquerda hoje vive de meme, né? Ela não vive de atuação política, ela vive de meme. Então, esse é um tipo de filme que é um meme da esquerda, que se transformou, né? E o que justifica muito o que nós estamos hoje. E passamos uma derrota clamorosa, né, nas eleições municipais, o Brasil inteiro, colocou uma pá de cal aí nas esquerdas, que não é só um cenário nacional, mas é um cenário internacional, mas no caso brasileiro específico, vamos nos ater ao caso brasileiro, tem muito, eu vou conversar com vocês, né, muito do fracasso da esquerda, do fracasso da construção dessa esquerda, ou que a gente pode dizer algo similar à esquerda hoje, está presente nesse filme. Esse filme, do ponto de vista cinematográfico, eu considero bastante sofrível, na minha opinião, mas do ponto de vista histórico, ele é muito representativo, né? Quer dizer, quando você começa a ver os detalhes de como caímos nesse conto da Ana Mulaert, né, que é um conto, isso aqui é um conto, não é um filme, é um conto, é uma fábula, né? Se fosse dias atuais, tinham elementos de Wakanda, né? Porque na época não tinha tanto, não estava ainda presente os elementos do Wakanda. Se fosse agora, seria o Wakanda, né? Mas vamos conversar um pouco sobre esse filme e mostrar os pontos ruins e os pontos muito ruins deles, né? Deve ter algum ponto que é bom, que aí ao longo do processo a gente conversa, né? Mas, digo, ele é um filme representativo de entender nosso estágio, né, de putrefação do ponto de vista das nossas esquerdas, melhor dizendo, da forma que as esquerdas pensam, agem e, pior ainda, se comunicam, né? Vamos lá. Bom, começar como o começo, né? Naturalmente, a ficha técnica, né? Um filme de teoricamente de baixo orçamento, né? Comparado a outros filmes, né? Um filme de 4 milhões de reais, comparando a outros filmes, né? Como Tropa de Elite, que é quase 10 milhões, né? Ou mais, né? Tropa de Elite era até um valor maior. E tem uma arrecadação também que pagou-se o filme. A produção, né? A direção e o roteiro é da Ana Mulaert, que até eu deixei muito alguns materiais para no grupo, né? E é um filme que, na cabeça da diretora, é meio um filme para limpar a consciência, né? Porque ela é um filme que representa, digamos, uma espécie de inconsciente de uma classe média que aquela classe média que ela fica muito presa ao divã, eu vou explicar isso, e ela precisa externalizar isso, né? Ela se sente pressionada porque ela é classe média, ou porque é uma classe média um pouco mais abastada, e aí ela precisava fazer um filme, né? Ou fazer um trabalho para poder reverberar isso e tirar esse peso da consciência. É um filme de peso de consciência da Ana, com alguns furos de roteiro, que eu digo que são furos clamorosos, né? Mas depois a gente comenta isso, mas tudo bem. Então, nós vamos comentar. E a ficha técnica, né? Tem a Regina Casé, né? É uma figura que
assim, é muito interessante, né? Ela está lá, ela é uma humorista, né? E ela faz um papel, eu considero um papel um pouco, depois eu vou comentar, né? E tem a Camila, né? A Jéssica, né? Que faz uma atuação da menina, que eu acho que a gente precisa entender quem é essa Jéssica, o papel dessa Jéssica, né? E aí tem outras figuras que são representativas, né? Uma atuação que eu acho particularmente meio apagada, mas tudo bem, né? É um filme lento, né? Um filme que transcorre de uma forma lenta, é um filme que é, é muito, digamos assim, como eu falo para você, como eu falei para você, é um filme muito mais é o que está posto, né? Quer dizer, é o que se pressupõe de um filme. Então você pressupõe, você gosta do filme pela simpatia do temático, mas não que é um filme que em si ela vai te dar, que dá o espectador uma empatia com os personagens, né? Digamos assim. No meu ponto de vista, é até difícil de você simpatizar com os personagens, né? Porque tão opaco que eles são, né? Mas assim, como é um filme que é jogado e você é difícil, é o tipo da situação que você pelo tema você adere, mas pela obra em si não, né? Pelo contrário, você cochila, né? Mas a proposta do filme, ela é muito interessante. Talvez esse filme ele é mais interessante pelo que ele não foi, não pelo que ele é, mas o que ele representou é muito mais interessante. E é isso que eu vou me ater mais pelo minha linha de conduta é para mostrar que esse filme, ele, pelo que ele é, tem pouco a dizer, né? Agora, pelo que ele não representa, o que ele não quis representar, ou seja, o que está escondido nessa, é o que é mais interessante. E visto em 2024, é uma tragédia anunciada, né? É uma tragédia anunciada. Vamos lá. Ah, bom, então, qual é a sinopse do filme? Como, né, para quem assistiu, você tem a Val, que é a Regina Casé. Ela é uma, ela desempenha uma construção interessante no filme, mas vou comentar. Ela é uma figura nordestina que vem de origem humilde, né? Que vem para São Paulo e vai procurar emprego e ela arranja como um babá uma família de alta renda do Morumbi, né? É um filme cheio de clichês, é um filme cheio de estereótipo, tá? E há um problema nisso, porque me parece muito um estereótipo tipo carioca sendo transmitido para São Paulo, né? É um típico filme clichê mais carioca que joga no campo de São Paulo, né? Para quem é paulistano, sabe que não é bem assim. Acho que faltou um pouco de. Assim como tem alguns furos no roteiro, deveria ter uma certa preocupação estética nisso, na ambientação, mas tudo bem. Então, ela vem para São Paulo, vem cuidar na casa de uma burguesia do Morumbi, né, bastante representativa aqui em São Paulo, e ela deixa a filha dela, né, que é a Jéssica, lá na cidade dela, no Nordeste, e vai vivendo. Depois, passa-se o tempo, há uma questão da culpa das mães, né? Aqui também passa por essa situação, a culpa da Val por ter deixado a filha, e depois, aos poucos, nós temos a figura bastante, digamos, opaca da patroa, né? Tem a patroa, é uma questão que nós iremos comentar, mas é bastante opaca essa figura. E aí aparece a filha, de repente, do nada, a filha aparece, que vem fazer o quê? Vestibular na FUVEST, né? Coisas assim, do nada a menina aparece, assim, vocês vão perceber que sem uma justificativa, elas, inclusive a filha, a mãe estava brigada, e a filha da Val, né? Aí não tem onde morar, a Val mora com os patrões, tem a questão da relação patrão-empregado, e a minha filha, Jéssica, vem provisoriamente, né, teoricamente, morar com
com a mãe, ou seja, ambientando na casa dos patrões, uma bela de uma mansão, e aí vai contextualizando. Então, no primeiro momento, o enredo ele é bastante linear. No primeiro momento, ele foca na figura da Val, depois a Val é descantaneada e fica na figura da Jéssica, né? E aí a Jéssica é a personagem que vai empoderada, né? Lembre-se disso, vou voltar a isso, a figura empoderada do filme, que ela vem e mexe com a vida de todo mundo, né? Ou seja, a figura estranha no ninho que vem e para mexer no cenário do filme. Então, basicamente, esse é um roteiro que não tem grandes emoções, né? Mas é um roteiro que, assim, o filme termina da mesma forma que começa. Você fica com cara de ué, né? Mas assim, tá? É um filme como eu falei, é um filme para ser trabalhado com a consciência da classe média descolada, paulistana, né? Típica classe média da Vila Madalena. Vamos lá. Bom, aqui temos a figura da Jéssica e da Val, há um conflito entre elas, né? Teoricamente um conflito geracional, mas eu acho que há algo além disso, né? A mãe que deixou a filha, mas como a própria Val fala ao longo do filme, ela não deixou a filha, ela só foi é, tirar recursos, né? Que ela enviava recursos para para ser criada, né, com avô, né, lá no Nordeste, né? Típica situação em que o sujeito, a gente já conversamos sobre esses filmes, né, de migração do Nordeste para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, no caso de São Paulo, em que os sujeitos, os personagens, né, vão trabalham aqui nas grandes cidades e remetem algum dinheiro, né, para as cidades de origem, para a sobrevivência dos seus parentes. Até aí tudo bem, isso é um tema bastante clássico e bastante recorrente, não é nenhuma novidade, e esse é um ponto interessante do filme, que mostra isso. Ou seja, não é que a Val esteja não preocupado com a filha. E aí você vai verificar também uma relação tipicamente, né, da Val com os parentes, com os patrões, né, aquela relação, digamos, bastante, que cai também um certo estereótipo, né, da relação da suposta amizade entre patrões e empregados nesse tipo de ambientação, né? Bom, antes de mais nada, é só para a gente pensar o contexto histórico desse filme. O contexto histórico desse filme diz muito desse filme. Não pelo que foi escrito, ou no roteiro, ou na direção, mas pelo simbolismo que tem esse filme. Então, esse filme ele é muito simbólico desse período. Esse é o momento em que, entre 2013 e 2015, é o triênio da desgraça do Brasil atual. Onde nós estamos hoje nos remete a esse período. Então, eu não vou me ater a tanto essas questões, mas 2013 foi um momento, digamos, crucial na história recente do Brasil. É um momento em que a direita ela se torna algo, digamos, extremamente, ponto de vista histórico, digamos, particular. Pela primeira vez na história brasileira que a direita ganha braços populares, afetos populares. Né? Tudo começa com aquela questão aqui em São Paulo, né, na prefeitura, do nosso querido ministro da Economia atual, do professor socialista Haddad, e quando ele era prefeito. E teve um problema da movimento de passagens de ônibus, inclusive a dupla era Alckmin e Haddad. Alckmin governador e Haddad prefeito. E, por causa das passagens, teve uma greve do estudante, o movimento Passe Livre, que, por sinal, sumiu, né? E, a partir dessa, foi a primeira manifestação pública de uma greve contra o governo do PT, né? E aí, para não ficar muito preso a isso, começou uma série de convulsão
social desse Brasil. O Brasil entrou, de fato, mergulhou no irracionalismo, né? Muitos podem dizer que era manifestação contra uma série de desavenças, mas, assim, as marchas se tornaram bastante constantes. O Brasil em transe, um transe paranoico, um transe em que as pessoas começaram a protestar pelo PT, não só pelo PT, mas pelo comunismo, e aí nós gestamos nesse período os monstros que nos devoram hoje. Essas últimas eleições é resquício, né, manifestações clássicas dessa derrocada, né, que a partir desse período a esquerda não ganha mais nada, né? Exceto a eleição do Lula, de uma questão bastante exótica, né? Mas em termos políticos, nem toda eleição que se vence é uma vitória política, né? Nem toda vitória eleitoral é uma vitória política. Aqui começa a derrocada estratégica, né? Digamos, da esquerda e a ascensão deste conservadorismo neofascista ou você pode escolher a forma que você desejar, mas há uma mudança do eixo do pensamento. Ficamos mais burros, ficamos mais grotescos e ficamos cada vez mais cegos diante da nossa própria história. E nós temos aqui a ascensão, como havia. A partir de 2013, temos a ascensão da extrema-direita que veio para ficar, né? E está aí, né? Bater nas portas para, de novo, estar no Planalto daqui a 2 anos. Em 2014, é um ponto nevrálgico. Foi a vitória, como o professor havia dito, da Dilma, uma vitória muito apertada. Vocês vão perceber no mapa aí, espero que todos estejam vendo aqui. Consegue ver direito aqui esses slides? Eu vou deixar disponível no grupo, tá? Para quem tiver interesse. Vocês conseguem ver aqui, gente, só para confirmar? Vocês conseguem ver? Sim. Obrigado, Ana. Eu vou deixar os slides no grupo, porque eu não sei exatamente se a fonte, que para mim eu consigo ver bem, mas eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas de qualquer forma eu coloco no grupo, tá? Assim que terminar nossa apresentação, para ficar mais fácil a visualização. Então, olha só, aí temos aí começa o mito, né, do Nordeste vermelho e o Sul azul, né? O Nordeste pró-Lula e o Sul anti-Lula, né? Os mitos que o Brasil, nós estamos no momento dos mitos, né? Obrigado, Marcelo. Eu fico contente nisso. Olha, a eleição da Dilma foi extremamente significativa, né? Na verdade, a sua reeleição, né? Já era um governo difícil, é um governo que já estava com uma série de fatores, né? Por uma série de questões, não dá para comentar, e eu não quero ficar muito preso a isso, para não fugir muito do nosso tema. Então, a diferença é extremamente apertada, por 51,6 a 48,4, a Dilma foi reeleita, e aí começa o segundo mandato. É aqui, 2015, né? É nesse período que o filme é feito, que, na verdade, é uma resposta da esquerda dizendo que esse país está mudando, né? Ou seja, olha como esse país está mudando, está tendo uma consciência esse país. Consciência pode ser qualquer coisa, né? Mas não necessariamente uma consciência de classe, tá? São coisas diferentes. E aí nós recomeçamos os protestos. 2013, 2014, 2015, e até depois de 2016, que veio o impeachment da Dilma, foram protestos significativos, populares, em que a direita e a extrema-direita, que estava renascendo, nós nunca tivemos na história brasileira uma extrema-direita realmente popular. Tivemos, sim, extrema-direita, principalmente os integralistas, mas popular e da proporção que foi sendo construída, não, né? Então, do ponto de vista histórico, é muito representativo, de qualquer racionalidade é uma desgraça. Foi o terror, né? E aí tem também a figura dos panelaços também, né? Então, nesse momento, é uma guerra de narrativas. Ora da esquerda que dizia que o país estava tudo bem, tudo maravilhoso, e ora
da direita e da extrema-direita dizer que estava tudo errado, né? Nós tínhamos o início da chamada nossa polaridade, digamos, mais exacerbadas entre os grupos. Aí começam as famílias brigarem, começam os vizinhos brigarem, e aí começa toda esta loucura desse sanatório chamado Brasil, né? A pouca razão, pouca raciocínio político e muito senso comum, né? O show de mediocridade típico do senso comum que versa, né, na política. A política é o catalisador da mediocridade, né? O sujeito, porque assim, principalmente nesse período, né? Isso, o Armando está lembrado que uma das respostas, né, foi o GLO, né? Ou seja, a ordem de repressão, né? Nós temos também um período nas Olimpíadas, tivemos depois o período da Copa do Mundo, né, que foi o fiasco, né? Então, nós temos um período assim bastante turbulento e eu não vou querer ficar preso a isso, tá? Eu vou, porque senão a gente sai muito da temática. Bom, voltando a isto, gente, só para mostrar para vocês aqui a ordem do discurso, né? Temos os anos Lula, né? No qual esse filme faz um tributo, né? Nós temos a Dilma e depois temos o golpe, né? A nova república, ela se desfaz e criamos outra coisa a partir do golpista vice-presidente Michel Temer, né? E aí a figura que catalisou todo esse momento, né, de irracionalismo brasileiro na política e na sociedade, que é o Jair Bolsonaro, né? Uma figura errante, né, mas uma figura presente no baixo clero da política, mas não era um outsider, tá? E aí depois temos o Lula 3, né? Então é só para vocês mostrar um panorama de como ficou nos últimos anos, né, dessa política, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui um pouco mais ao filme. Bom, essa é uma passagem, né, que eu coloquei sobre a história do sorvete, né? Tem muito dessas passagens bastante moralistas, né, que é bastante pedantes do filme, que cá entre nós, né, fica até meio, você se irrita um pouco dessa coisinha meio pedante, da por cima como Regina Casé fica mais pedante ainda, né? Então ela fala da questão do sorvete, que não podia pegar o sorvete do Fabinho. São essas coisas, cara, que a gente entende por que a esquerda está onde está hoje, né? Então tem essa cena, um grande debate sobre a história do sorvete do Fabinho, né? Realmente, mas assim é representativo, né? É um filme em que ela tem vários pequenos contos em que vira meme e que virou o discurso da esquerda, né? E aí vão recuperar algo que eu vou comentar já já para vocês. Aqui. Vamos pegar nessa contextualização. Então, a crise de consciência de uma classe média descolada e presa ao divã. Muito é isso. É um filme em que você percebe, até mesmo eu já postei, melhor dizendo, no grupo, as falas da diretora Ana Mulayert, que ela fala um pouco quando ela pensou esse filme, que tem a ver um pouco com a vida dela, que ela estava esperando filho, depois ela criou, ela não teve babá, as amigas tinham babá. É uma situação bastante curiosa, né? E aí nós temos um problema seríssimo, que é a psicologização da materialidade social, né? É o excesso dos psicologismos como justificativa da política e da sociologia. Óbvio que a análise sociológica é importante. O problema é quando se transforma isso como tudo uma justificativa psicológica, né? Eu até digo isso para os alunos lá da psicologia, no que eu dou aula, que é preciso saber o território, qual é o campo. Existe campo bastante delimitado onde é a política, onde é a sociedade e onde é a psicologia. Nem tudo é o psicologia. Nem tudo o psicologia resolve.
Se você partir do pressuposto que é sempre uma questão psicológica, você não tem mais política e você não tem mais sociedade. Só temos um grande laboratório chamado manicômio social. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses excessos, né? E aí nós temos, claro, todo esse panorama, é o panorama da desertificação neoliberal, né? Que este é o pano de fundo central, a ética neoliberal, onde a luta de classes se transforma em comportamento de classes. Este é o mal que padece o que uma vez foi dito que aqui que existia a esquerda. A esquerda, ela se reverbera, ela se reinventa pós-muro, não mais como uma luta de classes, mas uma luta de comportamento de classes. Por isso que vocês têm, observam, tanto vigor no discurso identitário, o discurso que a Kamala carregou e foi derrubada, né? O discurso identitário, ela vem para substituir o discurso da luta de classe. Por que o discurso identitário é interessante? Porque é do senso comum. É um discurso que não precisa ter muitos neurônios. Qualquer figura, qualquer pessoa adere. É de uma sedução, igual sedução de criança. É difícil você ficar alheio. Você é contra a agressão, você é contra o racismo? Claro que não. Você é contra a questão do gênero, contra as mulheres? É claro que não. Mas a questão não é essa, né? Então, começa aí, e olha que esse é um período que não ficou muito patologizado como está hoje, né? Como a questão da racialidade, que é um tema nazista, que é incorporado, né? Incorporado pelas esquerdas, né? Porque onde a raça é um tema preferido da extrema-direita e preferido particularmente pelos nazistas. E aí vem a esquerda, recupera a questão da raça e não sai da questão da raça, né? E não sai, é o meio em si. Mas esse período não tem isso, que a doença ela vai se necrosando ao longo dos anos 10 e chega nos anos 20 do século 21, todo necrosado, como nós estamos aqui, né? A necrose do pensamento da esquerda. Mas esse é um momento muito interessante. Por que o filme é importante? Que é o início, digamos, dessa necrose. Não que a esquerda fosse uma grande coisa, mas ela definhou de tal forma que hoje ela se torna completamente inútil, mal consegue ganhar uma prefeiturinha, né? Pelo menos em cidade média, né? Não estou falando de cidade grande, mas não, né? Bom, voltando. Então, a questão neoliberal, ela é pano de fundo. A esquerda é neoliberal. A direita é neoliberal. Logo, os valores são os valores neoliberais. Nós estamos num momento histórico em que a política, né, ela pouco importa, uma vez que o estratagema neoliberal é que impõe, é o sonho de Mises e Hayek. O grande debate do início do século XX passado era o quê? A relação do Estado. E onde Mises e Hayek, particularmente Hayek, dizia que o Estado atrapalhava o capitalismo, a sociedade, e aí você entra a figura de Keynes dizendo que o Estado estabelecia normas e padrões civilizatórios ao capitalismo. Então, o grande debate travado nos anos 30, anos 40, que foi vencido a priori por Keynes, e entrou em declínio nos anos 70, e aí retoma o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Nada mais é do que a retomada dos valores neoclássicos da economia, né? Ou seja, o sonho de Hayek e toda a turma da escola austríaca está em vento e popa agora nos anos do século XXI. É tão importante isso que, olha, esquerda, direita e extrema direita, eles brigam entre si, pode ter um discurso, né? Porém, a construção econômica é uma construção neoliberal, né? De tal ponto que a gente está discutindo aqui, o professor até comentou sobre o novo pacote das maldades do Haddad, né? Não bastou o arcabouço fiscal, existe coisa mais hayekiana do que um arcabouço fiscal, né? Ou seja, você colocar o Estado sempre na defensiva, retirar o Estado da economia, né? Então, e agora estamos no novo ajuste,
que não bastou o teto de gastos que foi do Temer. Teve que ter o arcabouço fiscal e agora tem mais um entulho que o senhor Haddad vai estar aproveitando. Estão segurando isso, né? Mas vai ser inevitável. São políticas neoliberais. Tá? E a nossa estética, a estética de uma sociedade, do pensamento neoliberal, está presente nesse filme, mas de uma forma mais, digamos, velada. Ela não tinha necrosado, como havia dito, como os tempos de hoje. Né? Hoje vivemos a necrose disso. Então, olha só, essa que é uma questão interessante, essa frase, né, a crítica social ou um panfleto lulista. É aqui que eu gostaria de comentar com vocês em relação ao filme. O filme ficou muito preso, no meu ponto de vista, né, a trabalhar com as ideias desse lulismo, né? Ideias que estão lá. Você pega a protagonista, vocês percebem que os homens só tem as protagonistas mulheres, os homens são irrelevantes no filme, né? Não é uma crítica machista, não é isso, estou dizendo uma observação. E é um embate, e aí todo aquele discurso do patriarcado, nesse filme, acaba, digamos, se extinguindo, porque o filme, a patroa é a matriarca da família. Né? Então, não é o patriarca. O patriarca está lá, mas é um bonachão. Né? Então, nós temos aqui uma fantasia. Né? Lembra-se que o governo Lula 1 e 2, criou a fantasia da nova classe média. Uma nova classe média consumista, mas não cidadã. Vocês percebem que o conceito de cidadania desapareceu simples no vocabulário político, do vocabulário social e, obviamente, do econômico. Nós falamos qualquer outra coisa menos cidadania. Você tem hoje a figura do indivíduo, né? Da identidade. Existe coisa mais heikiana do que a identidade? Para Hayek, o pressuposto da identidade ou do indivíduo é o pressuposto econômico. É preciso ter uma liberdade econômica para ter o indivíduo. E casa muito bem com essa ideia do empoderamento. Né? Você vai ter o empoderamento do sujeito, né? Você vai ter o sujeito empreendedor. Ele só vai ser livre se ele empreender. Né? E aí começa a ideia do empreendedorismo. Né? Quer dizer, vai se ventilando, depois joga essa desgraça também para a educação. Né? Claro, aqui o fator educacional é importante. O mito que a educação por si só resolve. Olha só, por que a Jéssica veio parar para São Paulo? Ela veio fazer a FUVEST. Ou seja, a revolucionária do filme ia fazer a FUVEST. Né? Ou seja, o mito que ela vai mudar de vida só fazendo vestibular. Inclusive, é um erro ali no filme, vocês vão perceber que ela só faz a primeira fase e parece que ela tinha passado. Ela fez arquitetura, passa a FAO, né, aquela coisa. E tem a segunda fase. E depois não passa mais, né? Parece que cortou, não tem mais isso no filme. Então é um filme meio, né? Aí o menino, depois eu vou comentar isso, o Fabinho, ele não passa, ela passa, porque existe uma inteligência inata nos pobres, né? Os pobres, ó, veja bem, ó, igual o Nordeste, que é vermelho, é inato. Ser socialista é inato, basta ser pobre, né? É inato. São os mitos, né? Então, aí, o ideal de educação, né, como a mãe, né, a mãe de toda a mobilização. Então, a educação ela vai mudar tudo. É por isso que é o eixo, interessante que aí você entra no eixo da Jéssica, ela vem fazer a USP, né? Aí você tem uma construção da negação da consciência de classes, né? E aí você tem umas simplificações sociológica muito grande, e tem os clichês, né? Nós temos muito dos clichês no filme, né? E aí, esses clichês explicam muito essas derrotas sucessivas. Esse outro clichê é esse aqui, que é muito falado, vira um mote. A casa grande surta quando a senzala aprende a ler. Vou comentar um pouco depois sobre isso. Esses são mais...
Então, como eu falei para vocês, a esquerda, ela tem como esse filme, pode ver que ela faz muito sucesso, né? Ela ganhou muitos prêmios, porque isso é um grande filme de clichês dessa esquerda neoliberal que nós temos. E o filme mostra essa ideia do desejo de status, né? O desejo de status que o lulismo promove, que foi o quê? Seja a menina que vem para São Paulo com desejo de status, e tanto que ela vai se utilizando da casa, né? Da casa como se fosse dela, né? O desejo de status. E aí essa é uma questão importante, né? Por quê? Veja bem, o neoliberalismo é igual a um grande shopping center, né? Que tanto rico e pobre pode ver as vitrines normalmente, de forma democrática. Porém, apenas um lado tem o poder de compra, que não é do pobre. Então, esse é o neoliberalismo. O neoliberalismo ele dá esse desejo em que você olha para as vitrines, né? Vocês vão lembrar muito, nesse é o mesmo período que tem os rolezinhos aqui em São Paulo. Eu lembro muito bem que uma parte dos meus alunos, quando eu estava dando aula no Estado, participou desses rolezinhos. É o desejo de status desses garotos. Não iam estudar, né? Chatos pra caramba em sala de aula, mas participavam disso como fossem pequenos revolucionários. E é muito interessante que muita gente caiu no conto que esses meninos eram revolucionários. Nada disso, né? De tanto que eu sabia sempre disso. E esse é o momento em que muitos da esquerda piravam na batatinha, como diria esse bordão brega, e que achava que aquilo era revolucionário. Nada contrário. Nós estávamos alimentando essa massa neofascistinha. Quando você se reproduz pelo desejo de consumo, você não está construindo um sujeito com ideia socialista. Você está construindo um sujeito que vai engrossar as massas da direita e da extrema-direita. Mas, como temos um discurso fluido, um discurso que mamãe, eu quero me enganar, então você acredita nisso. A esquerda, ela viveu um discurso de fé, né? Assim como o Nordeste por si só, um campo do socialista, né? É só você verificar o que aconteceu nas eleições. Então, qualquer sujeito que faça qualquer mobilização, lembra dos black blocs, que muitos fizeram, jogaram louros, né? Eram revolucionários, né? Eu até conhecia um, né? Que organizava, né? Que de revolucionário não tinha nada, um baita de um reaça, mas veja bem, o que é o neofascismo hoje? Eles são também eles se acham revolucionários. O neofascismo, ele tem essa característica, digamos, revolucionária, né? Aliás, o fascismo tem essa característica revolucionária. Isso é um engodo achar que não é. É diferente da direita. A direita conservadora, ela é mais tranquila em relação a isso, mas o neofascismo, né, os fascistas, eles têm um caráter revolucionário, que muitos se equivocam achando que isso é um caráter positivo, ou seja, como se toda revolução fosse de esquerda, como se todo pobre fosse de esquerda, então inventando a história do pobre de direita, né? Bom, é um pântano. Nós estamos num pântano em que as ideias políticas, elas se tornaram ideias de papo de boteco. Então, quando você observa as redes sociais, os debates, é uma mediocrização. É só verificar, por exemplo, os grandes nomes, né? Quem são os grandes alas intelectuais que nós temos hoje, né? Que se dizem de esquerda. São pessoas medíocres, pessoas que não entendem sequer do que é esquerda, né? Mas continuando aqui. Outro mito que essa esquerda adora é recuperar o conceito do Casa Grande e Senzala do Gilberto Frei, né? Ou seja, então a Casa Grande, né? Aí pega a imagem estética, né, de São Paulo, tá? E aí você tem uma construção estética da Casa Grande, ou seja, você pega aqueles elementos bastante curiosos em filmes que retratam o Rio de Janeiro e em Salvador, e você tem a senzala, né? Então, é como se o Brasil tivesse preso ao modelo colonialista. Eu já vou comentar. Ou seja, a gente ficou preso no tempo e no espaço, o capitalismo não chegou e ficamos
rememorando isso como se fosse a mesma coisa, né? Então, mas isso é muito interessante, porque você não debate o capitalismo, você fica debatendo ficções, fantasias sobre o Brasil colonial, que a maioria das pessoas nunca abriram um livro de história do Brasil colonial, né? Mas reproduz essa ideia. E essa esquerda, ela adora reproduzir isso, né? Ela reproduz algo que ela não tem a menor noção do que seja. Então, você temos o chama da idealização seletiva, né? Ou seja, a consciência de classe, ela não mais existe, e nós temos aqui uma consciência do comportamento de classe, né? O que nós temos aqui é um comportamento de classe que quer se justificar a todo tempo o Brasil como se fosse uma relação entre patrões e empregados, como se fosse um estereótipo, né, do Casa Grande Senzala. Não é bem assim, né? É muito mais complexo. Não é tão trivial assim, né? Para a gente avançar um pouco, aqui eu vou comentar, que eu já tinha já dito, é sobre esse mito do empoderamento. Nesta passagem, a Jéssica e a patroa, a dona Bárbara, elas fazem algumas rivalidades, né? A Jéssica comeu sorvete, estava sentada na mesa dos patrões, né? Tomou banho na piscina. Então, havia como digamos que ali a luta de classes entre as duas figuras femininas, né, e não a masculina, são duas, a matriarca e a Jéssica, a revolucionária empoderada. Então, ali vai se transformando numa construção moral. Em algum aspecto, vocês percebem que a patroa, ela não é tão má assim. Ela não faz a megera indomada, né? Mas ela é uma figura que tem ali, tem muito mais uma rivalidade entre mulheres, porque ela ocupou espaço também, né, entre as mulheres, que aí eu digo que onde está a sororidade diante da luta de classes? Então, ali é uma mistura, né, da luta, da questão da menina, da mulher, que vai chegar no território de outra, né? Ou seja, uma disputa de poder, que não há sororidade, como algumas dizem por aí. E aí, a luta de classes, que há uma diferença de classes, naturalmente, ela vai se transformando, né? Uma luta também pelas vaidades, as pequenas vaidades, os pequenos narcisismos, né? Já que a própria dona, a patroa, ela a um primeiro momento acolhe a Jéssica, depois, vendo o comportamento, né, bastante expansivo da Jéssica, ela quer frear, né? A Jéssica, ela se impõe, né, como a menina que ela acha que, isso é bem típico, né, desse pensamento de esquerda, que a igualdade é ocupar os espaços da burguesia. Compreende, quer dizer? Ou seja, não é uma igualdade social, é o desejo por status, de ocupar os espaços da burguesia. É o desejo, digamos, dessa ideia da periferia, né, que a periferia é potência. Ou seja, não é uma construção social pela igualdade, mas sim é o desejo de ser igual ao playboy. Como muito cantor por aí que adora falar de playboy, né, e se veste como tal, né, e passa o que eu critico, eu quero me transformar, nada mais psicanalítico. Não é uma transformação social, é apenas o meu desejo de ser o outro, o status, o desejo de consumo, né? O desejo de construir este aparelhamento deste consumismo. E isso o neoliberalismo tem de mais rico. É a captura dessa subjetividade em que o sujeito ele não precisa ele não precisa modificar a sociedade, basta ele elevar o patamar social dele, né? Ou seja, o status social dele. Então, para que essa bobagem de mudança social? Para que falar em cidadania se você pode construir uma identidade que socialmente vai ser mais interessante, vai te dar mais destaque, vai te dar mais like, pode até ser uma influência, né? Ou seja, olha que interessante, quer dizer, a luta de classes, ela entra no terreno da derrota enquanto ideologia, e ela é substituída
por uma construção de que a superação social se dá pelo status. A Jéssica é um exemplo. É uma menina que se deu muito bem em ser uma burguesa. Ela ocupa os espaços, ela quer usar os espaços, né? E, de um momento, ela fica constrangida. Há aquele embate da mãe, né? A mãe tentando segurar, né? Mas a Jéssica não, né? Ou seja, você até percebe que quem é o vilão ali, né? Se você para pensar, que isso diz muito do filme O Invasor, que até o Maurício, se não me engano, que apresentou, o Maurício está aqui, diz muito do invasor, né? O sujeito de uma classe que adentra outra classe e se sente muito bem, confortável nessa classe, né? Compreende? Quer dizer, é uma questão muito interessante isso. Então, o empoderamento, ele tem esta construção da sedução, é a sedução pelo status quo, não é pela mudança social, é a mudança do status quo. É o sujeito que é pobre, e aí ele pode ficar rico sendo um empresário, um empreendedor. O cara vende coco na feira, ele é um empreendedor. Ele abre um boteco, ele é um empreendedor. Olha só o status. Eu sou empreendedor. Igual uma aluna esses dias, que eu vou perguntar que você está trabalhando de quê? Ah, eu sou empreendedora. Ela vendia uns bijuterias, assim, uma lojinha. Ela tinha uma lojinha que vendia bijuterias. Empreendedora. Então, a sedução é fantástica. Para que CLT se eu posso ser empreendedora? Né? Então, esse é o neoliberalismo, ele é muito mais potente, né? Ele é muito mais do que uma doutrina econômica hoje. Ele é uma doutrina cognitiva. O neoliberalismo, ela passa de doutrina econômica, doutrina política, uma doutrina cultural e agora é cognitiva. Os sujeitos realmente acreditam que o mais importante é a mudança do status quo e não uma mudança social. É a mudança do status quo dele. Você pode perceber que toda essa literatura, essa pseudo-literatura identitária, opera nesta categoria, a da mudança do status quo. Né? Essas figuras que vocês podem ver aí, é tudo uma mudança de categoria do status quo. Né? Ou seja, não é uma mudança social real. Nem a cidadania interessa, mas sim é a representatividade, né? O Maurício está lembrando aqui, que faz essa mudança do status quo. Né? E não é à toa que é muito aceitável você ter cotas na sociedade. Quem é contra a cota social? Né? Primeiro, para qual o sentido da cota no Brasil miscigenado? Né? O Brasil que é maciçamente miscigenado. A gente cria uma cota. Cota é o desejo de status. A representatividade é o desejo de status. Você vai colocar um boneco de Olinda que não tem a menor, não sabe nada sobre o assunto, mas tem que colocar lá. Então, gente, estamos nessa ficção social. E é por isso que você estabelece um ethos em que esse vai ser o ethos neoliberal. Não é à toa que todo grande capital apoia políticas identitárias. Não. Vocês podem dizer, mas existe um valor. Pode existir, mas o valor real é que faça contenção dos ânimos sociais. Veja bem, olha só que construção mais perversa quando você abre o Museu das Favelas aqui em São Paulo. É uma contradição perversa. Né? Ou seja, você tem uma potência, a favela é potência. Potência do quê? Quem conhece uma favela sabe que de potência não existe nada. E a gente vai construindo essa ideia da representatividade com o estigma da mudança do status quo. O caso da Jéssica é um exemplo. A grande heroína do filme, que é a heroína empoderada, é uma heroína desejosa por status quo, mimada a todo momento, cheio de mimos, não aceitando uma série de questões, e que, via de regra, se parece que ela é revolucionária, mas é apenas uma mimada, né? Que ela chega onde ela não tinha e ela quer dominar. E aí, esse é um grande problema que hoje tem as esquerdas. Ela não sabe, as esquerdas hoje, ela vive um apagão, né? Um Alzheimer político muito grande. Ela esquece o que é ser esquerda. E ela é seduzida pelo conto neoliberal. O conto das fantasias da identidade, as fantasias narcísicas,
que isso impede qualquer mudança. E não é à toa, a migração, né, de supostos, digamos, simpatizantes, né, de uma esquerda que vai para uma direita empoderada. Tudo é mais sedutor, né? As próprias igrejas, elas dão um desejo de status. Ir na igreja é um status. Ninguém nem sabe a Bíblia, nem pouco importa, mas ir para a igreja é um status, né? Você coloca essa ideia em que eu quero status, eu preciso... Por quê? Porque é muito importante a imagem. A imagem no mundo da pós-modernidade, ela é tudo. É a imagem do influencer. Você pode ser um excelente professor, mas se você não tem uma boa imagem, você não presta. Você pode, agora, com o inverso, né? Você é uma figura que tem uma bela imagem. Depois dizem que é escritor. É só você verificar os maiores vendedores de livro hoje. São pessoas medíocres em toda a sua essência, né? Mas elas vendem uma imagem. É só colocar um cocar na cabeça. De repente, um monte de gente está usando cocar na cabeça, né? Na política, sendo que nunca utilizou isso. É só comprar na Shopee, né? Ou no Mercado Livre. R$ 350 é o mais baratinho ali. Você coloca e você mostra a representatividade. Então, é preciso entender que como esse discurso da neoliberal, ela foi substituindo a ideia de luta de classes nas esquerdas e hoje ela se torna predominante. Você não vê diferença nenhuma no discurso da esquerda e da direita. A priori, você não vê. A gente continua aqui. Olha só que interessante aqui. Eu fiz só esse mapinha aqui. No filme e também nas esquerdas hoje, o Brasil não chegou no capitalismo, né? Não chegou. A gente viveu, ainda estamos no período colonial. A gente tem a tríade do patriarcado, que eu não sei onde existe isso hoje, o racismo, né? Porque é mote, e o elitismo. Tudo é elite. Ninguém sabe definir o que é isso, né? E nós vivemos o romance colonial. Este é um filme em que ela retrata a ideia em que se impregnou nas esquerdas. O Brasil é uma grande casa grande senzala. O Brasil, ela empacou no século, meados do século XIX, ela não existe mais enquanto país. Então a gente não discute o capitalismo, não discute o desenvolvimentismo, não discute a desindustrialização, porque nós vivemos na casa grande senzala. Olha que ideia romântica. Olha a literatura da ancestralidade. Existe coisa mais charlatã do que isso? Não, o mais interessante são essas pessoas que falam dessas coisas sem corar. Eu acho isso impressionante, né? Como que eles não têm como a cara de pau dessas pessoas, que eles confundem parentesco com ancestralidade, né? Enfim, nós estamos vivendo e padecendo nesse mal e depois não sabe por que a extrema-direita ascende no país, né? Ou como é que ninguém acredita mais na esquerda? Aliás, ela tem algo a oferecer, né? Uma esquerda em que, nesse filme, por exemplo, é todo mundo, não tem contradição. É um Brasil maniqueísta, né? Ou seja, a patroa má e a guria, né? A menina boa, né? O que acontece, basicamente, é que a menina, a Jéssica, ela é boa. Basta ela ser pobre, ela é boa. E a patroa, ela é a má, né? E aí, onde é o ápice? Digamos que é aquele clima de mal-estar com o vestibular, que a Jéssica faz 68 pontos e o menino não. Cá entre nós também, gente, vamos falar o sério como é que um garoto, o Fabinho, que não ligava para o estudo, e depois o Fabinho fica, eu não passei no vestibular. Gente, difícil também, né, de engolir isso, né? A construção também dos personagens é muito, digamos, pouco convincente, né? Quer dizer, o garoto que não ligava, inclusive diz que a menina é estudiosa, em nenhum momento passa ela estudando, só passa os livros. Em algum pequeno fragmento. Por que isso é importante? Porque o conhecimento é inato ao pobre. O rico que é burro. Olha só, olha o perigo de cair nessas falácias. A Jéssica não precisa estudar, praticamente, porque é um conhecimento inato do pobre.
é da ancestralidade dela. O Fabinho, de repente, ele é burro, porque ele é rico, né? Ou seja, essa ideia do ser inato, essa questão da irracional do ser inato, ele vem dessa origem, né? Que existe, como se nós tivéssemos no Brasil, no mundo, né? Em que basta o esforço para você conseguir, né? Basta o seu trabalho, basta ter a confiança, né? Esses são típicos dos profissionais do coaching, né? Os famosos picaretas. Olha como é sedutor isso. E o filme mostra isso. Em nenhum momento a Jéssica passa ela estudando. Pelo menos deveria ter um cuidado de colocar uma ceninha ela realmente estudando, só para dizer que ela está se esforçando ali. Em nenhum momento, desde que ela apareceu, ela estuda. Tem uns livrinhos lá em cima da mesa, em um dado momento. Agora, e o pior é o menino, que não estuda nada, né? Fumou demasiado e tal. Mas aí, de repente, ele fica muito mal porque ele não passou no vestibular e depois do nada, ele resolve ir para a Austrália, né? Fazer aqueles turismos acadêmicos, né? Perdão, turismo cultural, né? Também tem o turismo acadêmico. Ou seja, é o clichê do clichê, né? Bom, continuando, né? Aqui nós temos o que eu venho comentando do placebo de esquerda, né? Nós vivemos um placebo de esquerda, nós não temos esquerda, nós temos um placebo, tá? Então, temos abandono das reformas estruturais e aderimos ao assistencialismo circunstancial. Criou-se até o pé de meia. É uma das coisas bem bizarras que você vai tirar 7 bilhões no início, que é a projeção atual, tá? Nós estamos falando aqui no atual. Olha como chegou essa maluquice. 7 bilhões a 20 bilhões do orçamento da educação para distribuir para alunos, sem critério algum, né? Dinheiro que poderia estar servindo para outro tipo de utilidade, e a gente distribui. É a política do assistencialismo pelo assistencialismo sem uma contrapartida. Então, a opção da esquerda, a opção do lulismo, é não mais ter reformas estruturais de fato, né? Abriu mãos, né? E pior, vocês podem dizer, mas gente, com esse Congresso, vai fazer política na onde? Né? Se não há um convencimento, não usa plebiscitos, né? Não usa a aderência do povo, não engaja o povo nesses debates. É óbvio que você vai procurar o quê? O mais fácil. O lulismo acabou sendo a via fácil. É igual esse filme. Né? O filme é a aderência fácil, a simpatia da Jéssica, que nada mais é do que a menina mimada, deslumbrada, parece até um certo presidente, com o poder. Né? A Jéssica é muito parecida com um certo presidente que é deslumbrado com o poder, uma primeira-dama que é deslumbrada pelo poder. A cidadania desaparece do vocabulário governamental. Isso é um crime. A luta para fazer essa Constituição, essa grande Constituição de 1988, era para construir, ou, como diria Ulisses de Guimarães, a Constituição cidadã. Nós passamos um vendaval, um tsunami, né, do regime militar, destruidor de mentes, corações e almas, e corpos, para construir uma nova Constituição, que tenha cidadania. É uma Constituição muito importante. Tem seus erros? Tem, a original, tá? Mas ali é preciso lutar, que precisa, aquilo que está posto, principalmente nas principais emendas, as primeiras emendas, que garante a dignidade e cidadania, e não a identidade dos sujeitos. Identidade, isso faz parte, é inerente do sujeito. A cidadania, não. É uma conquista social, é uma luta social. E as políticas sociais compensatórias, para minimizar, né, o Estado neoliberal. Se de um lado, olha só, eu vou diminuir bem ao estilo das lições de Hayek, de Mises, do Estado, mas eu compenso com algumas construções, né, uma bolsinha aqui, uma bolsinha acolá. Vocês vão dizer, poxa, mas você é contra? Não, só que isso não são medidas estruturais. Sequer isso está na Constituição. Sequer os governos Lula, os anos do PT,
conseguiram colocar essas ajudas na Constituição, ou seja, qualquer governo tira aquilo, né? E aí temos a educação, um grande moto salvacionista, que aí, veja bem, olha só o papel da caricatura da Jéssica, ela passando arquitetura na FAO, né? Só faltou ser medicina. Aí o negócio, né, só voltou. Aí ela passa numa boa. E aí também, não é muito posto, mas a cultura, o fetiche da cultura, né? Fetiche também, a cultura é que salva tudo. A cultura explica tudo. E aí entendemos o terreno, né? O terreno baldio que nós estamos hoje na esquerda, né? Ou seja, um terreno em que nada se produz de forma séria. Outras coisas que eu acho interessante, né, só para a gente já caminhando, são uns bordões que, no mínimo, sofríveis, como essa ilusão, né, chama de ilusões pequeno-bordesas, em que a Casa Grande surta quando um aluno, um pobre, entra na faculdade ou entra na medicina. Vocês acham, gente? Eu pergunto aqui, será que a burguesia, dona de todo o capital, estaria preocupada porque um jovenzinho entrou na faculdade, gente, né? Ou será que é um delírio de classe média que se acha esclarecido? Vocês acham realmente que esse que é uma questão que é vendida? Você acha que isso incomoda? Gente, realmente, se a gente acha que isso é verdade, a gente precisa entender um pouquinho esse país. E o filme aborda justamente isso, o incômodo da Casa Grande, porque a menina fez 68 pontos no vestibular. Gente, com todo respeito, eu sei que, para não ser uma coisa chata, é debochar da inteligência alheia isso, né? Quer dizer, a gente sabe que isso faz parte do roteiro, né? Mas se a gente conhecer um pouquinho o Brasil, e aí o que é surpreso é o sucesso de um filme de formas assim surreais, né? São clichês que só quem está muito interessado, muito órfão, né? De políticas de esquerda que acreditam nisso, né? É triste, sabe? É por isso que eu digo que o filme ele é bastante representativo de um momento histórico que não é nada bom, né? É um filme representativo desse apodrecimento, desse necrosamento do pensamento de esquerda. Se é que a gente pode dizer isso em pensamento de esquerda. E para a gente já dar continuidade, gente, para finalizar, como eu já havia falado, a onda consumista e a ilusão da vida para consumo, né? O neoliberalismo te joga, te convida, né, num mundo de precariedade, né, para o consumo. Para consumir, eu aceito qualquer coisa, eu abro mão até da CLT, né? Eu abro mão de qualquer coisa. Nós temos a esperança frustrada, se apostou muito no tempo do Lula, né? E foi frustrado. E nós temos a reorganização, né? Porque dos pitbulls, né? Da extrema-direita, e a reorganização da direita, eu coloco aqui, da esperança ao golpe. Então, essas mudanças, o golpe de Estado de 2016, ela permitiu fazer essa mudança, né, dessa estratégia. Digamos que não que seja tão ruim o passado, quer dizer, não que a esquerda estivesse melhor do que 2016, mas houve um aprofundamento nisso, tanto da organização orgânica da direita e da extrema-direita, particularmente da direita, e a perda de rumo por completo da esquerda. Medidas econômicas neoliberais, né? E eu, como eu havia dito, o canto de cisne assistencialista, né? A crise, receituário neoliberal e a desconfiança, tá? O golpe que produziu retrocesso, mas, gente, infelizmente, antes mesmo do golpe, nós estávamos em retrocesso. Antes mesmo do golpe. O golpe só fez piorar isso. Quando Dilma coloca Joaquim Levy, né? Ou seja, toda a equipe de Dilma, 2016, né? 2014, né? Perdão, 2015 para 2016, é uma equipe neoliberal ao extremo, né? Como o professor tinha dito, é um estelionato eleitoral, né? O Brasil sem rumo, patinando em gelo fino, né? Gente, esse é um filme
que eu vou dizer para vocês. Não é que eu estou falando mal do filme, né, no sentido que eu quero falar mal do filme. Não é isso. Estou dizendo do poder representativo de uma época em que a esquerda se agarrou na âncora, achando que esta âncora, né, jogada ao mar, seria a solução. Ou seja, uma medida completamente sem propósito, com crendices, com ilusões pueris, que eu acabei de falar, e tem outras, né? Porque não dá tempo mais, acho, pelo horário, 8h15, né? Senão tem os comentários de vocês, as perguntas. Então é importante a gente assistir esse filme com um olhar bastante crítico. A gente esquece os furos de roteiro, né? Fora os clichês, mas entende como aquele momento, e o mais interessante é como esse filme fez sucesso. Ganhou uma série de prêmios, até a Regina Casé ganhou o prêmio de melhor atriz, olha só que coisa. Realmente é muito, digamos assim, otimismo. Né? Mas, enfim, chegando ao fim dessa apresentação, aí vocês podem dizer, pô, se o filme é tão ruim assim, por que a gente colocou nessa amostra? A questão de estudar o Brasil através do cinema não é se o filme é bom ou se é ruim, ele é o que ele é representativo para a gente entender. Esse é um filme muito importante para entender a representação da derrocada da esquerda, e particularmente a derrocada deste país. Né? Vocês compreendem? Nós estamos imersos aqui num surrealismo em que você pega os Estados Unidos, você verifica o que acontece com os norte-americanos, né? E o que é o anúncio de 2026, né? É o anúncio de 2026. O que se faz para isso? Qual a mudança que se faz? Né? Vamos assistir tudo, como foi o caso, né, do Bolsonaro? Nós veremos, e lembrando só um detalhe, enquanto, gente, a esquerda ficava aprisionada com a Regina Casé e com a Jéssica, a direita não parou de produzir. A extrema-direita não parou de produzir. Enquanto a esquerda, perdão, ficou encantado com a Jéssica, encantado com a questão da Casa Grande, Senzala, e agora encantado com as identidades narcísicas, né, que só olham voltadas para o umbigo, a extrema-direita, a direita vem produzindo. Ela nunca parou. Né? Vocês podem dizer o seguinte, mas isso é desleal, né? Eles têm mais dinheiro. A política, nem sempre o dinheiro conta. Né? O que existe é a mobilização, é a construção das ideias, é trabalhar a base, trabalhar a construção cognitiva. Né? Quando você fala tanto em educação, né, veja, olha o que fizeram com o ensino médio. Cada vez mais imbecilizador. Olha o processo educacional imbecilizador. Educação salva alguma coisa? É óbvio que não. O que muda é a mudança social, o entendimento social. Coisa que, enquanto a extrema-direita trabalhou e trabalha com isso, a direita fica contemplada. Ela fica caçando preconceitos, ódios, racismos. Não que não exista, ele vai sempre existir. Mas isso não é tarefa da esquerda. A esquerda não pode ser moralista. Muitas das críticas que foi feita a esse filme, né, é sempre a questão, olha, o preconceito, mas nunca disse, vamos parar com essa bobagem e acordar para a vida. A questão é muito mais ampla do que mero preconceito. Quiçá que fosse preconceito, mas o problema é que não é. Né? E aí temos Bacurau depois, né? Já estou avisando. Aí é uma outra grande filme, né? Da fantasia, né? Primeira fantasia, nós temos aqui a fantasia de que horas ela volta, e depois temos a fantasia do Bacurau. Com isso, gente, eu encerro aqui a minha apresentação. Eu vou ler aqui os comentários de vocês, tá? E as perguntas, se vocês gostariam de comentar alguma coisa aqui, eu levantar a mãozinha aí, né? Aí vocês falam ao vivo aqui, e a cores. Então, Maurício, né? Maurício, só vou dar o Sandy, né? Só vou ler aqui alguns comentários.
Deixa eu só comentar aqui, viu, Maurício? Só um comentário. Lembrando, a Ana Gorender, lembrando que pouco tempo antes do golpe de 2016, aprovada a isso, todo o calhamaço, né, de leis contra os trabalhadores foi depois do Temer, né? E empoderamento do pobre, que o Maxwell está comentando, né, que vira consumidor, é óbvio, né? Essa é um grande estratagema, empoderar para consumir, né? E assim vai, né? É isso. O Maurício, pode comentar? Boa noite a todos, parabéns pela apresentação. Né? Eu tenho duas perguntas com uma pequena digressão para explicá-las. Né? Eu converso muito com o professor Claudinei Cássio de Rezende, que fez uma bela análise do livro Torto Arado, que, de certa forma, faz parte do mesmo complexo cultural do A Que Eras Ela Volta. E a gente discute muito o conceito de realismo identitário, baseado na ideia do antigo realismo socialista, né? Que servia aquela visão stalinista, mecânica, onde tudo era perfeito, os personagens eram heróicos, a realidade era maniqueísta, não havia contradição, né? E que nem romance do Jorge Amado, né? Aqueles romances mais vulgares, mais esquemáticos, né? E a pergunta que eu faço para você a partir disso é qual essa extensão desse realismo identitário, eu diria que é a estética do lulopetismo. Gostaria que você se aprofundasse nesse ponto, né? E lembrando, né, uma coisa, eu sou historiador de profissão, eu gosto de método. Quando você tem essa concepção maniqueísta, binária, o próprio processo histórico desaparece, porque você tem um lado que é portador da virtude, como se fossem os apóstolos, é quase religioso, e o outro que é o mal. Né? E nesse filme está ausente o processo histórico da sociedade brasileira contemporânea. Está ausente a história econômica do país a partir de 64, a partir dos anos 50, a história econômica da crise dos anos 80. Pode ser muito esquisito, mas os 4 principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, Nunes, Marçal, Boulos, Tabata, poderia ser discutida a relação entre a personagem da Camila Nádila e a Tabata Amaral, mas isso é maldade da minha parte. Eles se dizendo sendo da periferia. O Cássio penso cá comigo. Tá, o que é essa tal periferia? Né? Que aparece no filme, no final, como local de redenção. Eles chegaram na Terra Prometida durante 40 dias, 40 anos, ali, onde corre o leite e mel, na periferia. Inclusive, no caso do Morumbi, é só atravessar, às vezes, a rua, que a periferia está ali grudada, a favela está grudada. Então, uma coisa que eu estou discutindo, inclusive, com você, que eu noto que a palavra periferia, ela entra em circulação nos anos 80, justamente quando o país começa a se desindustrializar. Ou seja, esse processo histórico que eu falei antes, ele está ausente. Então, a personagem da Regina Casé é uma mulher nordestina que está ali. Mas por que ela foi parar lá? Para melhorar a renda da família. Qual foi o processo escolar da filha dela, que ela se tornou apta a competir com o menino burguês preguiçoso? Eu fui professor de escola particular e eu sei que menino burguês preguiçoso a gente acha baciada. Né? Então, qual que é a questão? De novo, é a Casa Grande idealizada, a Senzala idealizada. Né? O que é essa periferia abstrata? Porque o que eu estou querendo discutir com você? E é uma coisa que eu estou colocando. A periferia, ela está pagando a herança histórica dos bairros operários,
que tinha uma cultura e uma sociabilidade que alimentavam a velha esquerda, podemos dizer assim, porque a luta de classes é um enfrentamento de capital versus trabalho. Não é uma guerra cultural. Não é uma guerra, sei lá, de jazz contra pancadão, né? Então, eu queria que você aprofundasse essa questão da periferia, né? O que ela é na cidade capitalista, num país capitalista, dependente, e, de novo, essa questão de você construir personagens sem contradições, né? Isso eu acho que está dentro dessa crítica a essa estética lulista. Desculpe, falei demais. Ok, isso, Maurício. Eu vou responder a sua pergunta, tem o Sanji aqui, e depois o Sanji, você faz a pergunta, tá? Para a gente não perder o ritmo da pergunta do Maurício. Esse realismo identitário, esse filme ele é bastante, digamos, característico disso, né? Dessa ideia de se imprimir um novo ideário do país, um ideário em que basta a educação, né? Basta a educação como mobilizador social, de tanto que a personagem, ela surge, né? Ninguém sabe exatamente de onde, mas ela surge em São Paulo para fazer a prova da FUVEST, né? Então, essa personagem, ela é pavimentada pelo ideal da educação, né? Então, basta a educação que ela se mobiliza. Então, esse personagem, como você falou, isso vem permeando o processo cultural que nós tivemos hoje. Então, você observar essa pseudo-literatura que nós temos, em que, aliás, o pseudo-debate maniqueísta, que é perigoso, né? Esse tem a ver com essa cultura identitária em que ou é bem ou é mal. Não existe o sujeito cinza. A tal ponto que a gente criou a loucura de dizer que esse país é bicolor, né? É de um nível de uma, não apenas de uma racionalidade, é de um mau caratismo quando se afirma nisso. Ou seja, toda essa cultura desse realismo identitário que cria uma imagem, uma estética, né? A gente precisa entender que se existe isso, porque é algo também pensado, né? E há uma construção de construir nichos de mercado que consomem isso. Ou seja, consomem esse tipo de imaginário. Outra coisa que você comentou, que é altamente relevante, que é essa apologia à ideia da periferia, né? Como você falou, comentou aí os candidatos aqui em São Paulo, os principais candidatos completamente distintos, todos dizendo que são da periferia, né? Que há um fetiche em relação, é igual o quilombola, outro fetichismo. Você cria uma ideia de potência da miséria, né? Olha só, é bastante interessante, quer dizer, onde há lugar de miséria é por si só, de uma forma inata, né? Por isso que faz sentido vender a ideia de ancestralidade, porque é mágico, né? O mote que a potência, a favela é uma potência, não é isso? Né? Ou seja, a periferia é uma potência, né? O quilombola é uma potência. Então para que a gente precisa mudar as estruturas sociais se esses locais são potência? Basta dar oportunidade, abrir uma cota para eles. É muito simples. As questões sociais são tratadas hoje, né, Maurício? Você sabe muito bem, da forma mais leviana e perversa possível. O discurso que que a esquerda faz não precisa nem ter direita. A própria esquerda coloca os trabalhadores, inclusive a palavra trabalhador some do vocabulário das esquerdas, ela some do panorama, né? Veja bem, até mesmo nesse filme, vamos voltar ao filme, a Regina Casé, ela não é uma trabalhadora. E aí ela chega, a filha dela, que ninguém sabe como, né? E aí ela já sabe tudo. E aí, através do quê? Da questão inata do conhecimento, ela vai bem nas provas. Então, esse perigo que nós temos em que acreditar
que a miséria inata e potência é de uma perversão que eu acho que nem a extrema-direita tinha sacado nisso. Né? A gente começa a refletir o que é mais perverso. Se é o discurso sedutor dessa esquerda neoliberal ou as insanidades da extrema-direita. Porque no mesmo nível, através de atuação diferente, é a mesma coisa. Onde os trabalhadores estão sempre em último plano e sempre soterrados diante desse mar de insanidade. Ou seja, para que... E aí é mais interessante que, na ausência desse discurso, de um discurso em que faça sentido para os sujeitos, é óbvio que a extrema-direita e a direita sabe captar isso. Né? É mais fácil, você vai observar que em São Paulo, a campanha do Nunes fazia muito mais sentido para quem é paulistano do que a do Boulos. Uma campanha de 81 milhões de reais, a campanha mais cara da história, para ter um resultado pífio, que é o mesmo resultado que ele teve na última eleição, praticamente. Ou seja, esse realismo identitário, no qual coloca os sujeitos, né, como fonte do seu ego. Então, nesse caso, não precisa ter luta de classes, não precisa ter mudança social, como havia dito anteriormente, basta ter status. É o desejo pelo status. É ter o status, para o status e por status. E é isso que acaba criando essa metamorfose desse discurso do status. Por isso que a ideia da identidade é muito forte, porque a identidade é um desejo por status. Essa identidade pós-moderna, que é uma identidade muito exótica, é uma identidade sem um lastro social, porque a identidade por si, você opera dentro de um meio social, e é vendido uma identidade outsider, né? Uma identidade extremamente narcisista, que é a base dessas figuras, né? Dessas figuras que escreve. É só ver os personagens lá do Torto Desvairado, né? Ou em que há uma imanência, né? Nos próprios sujeitos, eles eram bons por si só, não precisa ter contexto social. Olha o perigo desse discurso. Né? Bom, não sei se foi a contente, Professor, mas eu agora, não sei se for contente, Mário, se não for, você faça, refaça, comente. Agora vem o Sandy. Sandy, por favor. A alô? resposta não foi suficiente. E como multa, você me paga um café. Tá certo. Estou brincando, você aprofundou essas questões. Obrigado. Obrigado. Sandy, por favor. Alô, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, estou sim. Professor Wellington, primeiramente, parabéns pela apresentação. E eu gostaria de iniciar falando sobre forma do filme. Professor, eu achei interessante. Eu não gosto muito da Regina Casé imitando o sotaque nordestino, porque eu tenho quase certeza que ela é carioca. E ela não imita muito bem, porque eu sou de Natal. Então, apesar de morar em Florianópolis, sou de Natal. E ela falava tipo sotaque parecendo com o natalense, assim, aí me incomodava um pouco. Mas depois, professor Wellington, sabe o que eu percebi? Naquelas brigas que ela tinha com a filha dela, Ela é carioca, ela lembrava, viu? parecia minha mãe brigando, sabe? Ela acabou, ela entrou no personagem bem, sabe? Ela acabou depois, parece que talvez ela fosse preparando mais durante o filme, ficou melhor, sabe, professor? Uma coisa que eu vi também foi professor, sobre estudando, a pessoa estudando, lembra que tinha uma cena que elas subiam numa escada, botavam uma pessoa para subir na escada para ver a filha dela estudando. Então, eu acho que ele até o filme deu a entender que a menina estudava mesmo, sabe, professor? Me parece que elas. E ela até também mencionou que teve um professor de história. O professor Maurício é de história, né? Abraço, professor Maurício, adoro história também. Apesar de ser de direito, mas adoro história. Aí ela falou que um professor de história tinha ajudado, tinha dado mais consciência crítica a ela. Então, eu acho que essa coisa foi uma pessoa que foi, digamos, um quadro que foi produzido estudando, entendeu? Me pareceu isso. Mas é sobre forma. Sobre o conteúdo, professor Wellington, eu pensei o seguinte, ó. Achei muito interessante a crítica do professor aí, falando que o filme representava um momento. Mas, professor, eu vejo de uma forma positiva, não de uma forma que negativa o filme. Eu acho que realmente o senhor tem razão, que ele representa um momento histórico. Agora, ele
mas olha o que ele mostra para mim. A Regina Casé, ela vivia na Casa Grande e Senzala, como em toda a história brasileira. Quando a filha dela chegou na Casa Grande Senzala, entrou na Casa Grande Senzala, foi ali para mim representa a chegada do PT no poder. Foi quando o PT chegou no poder, né? E foi uma convivência tumultuada ali, né? Com muita reação da Bárbara, que era a mulher lá. E você vê que interessante que a menina conseguiu seduzir o patriarca, que era, ele mesmo disse que ele era o dono do dinheiro ali. Então, é como se ele fosse o banqueiro. E o que aconteceu no governo Lula, houve aliança com os bancos, né? Foi bem interessante isso. Mas quando terminou o filme, o que eu me perguntei foi o seguinte, tá aí, mas quem venceu essa batalha no final das contas? Eu me perguntei como é que a Regina Casé vai sobreviver agora, se ela perdeu o emprego. Eu fiquei com essa dúvida, tá, mas saiu do emprego, vai ficar como? Aí parece que agora o filme deixou essa pergunta no ar. E o que é que o filme representou também? Exatamente a saída da esquerda do poder. Foi bem interessante, porque previu o que aconteceria no ano seguinte, 2016. O filme chegou a prever isso. E aí está jogado o presente agora. O que é que vamos fazer? Outra coisa, professor, é que pois eu não vejo ali o filme representando uma derrocada da esquerda. Na verdade, é de se perguntar se a esquerda algum dia foi vitoriosa. Porque o Lula perdeu várias eleições para Fernando Henrique Cardoso e só foi eleito quando fez uma aliança com a direita, né? Então, e realmente, como o senhor falou muito bem, o filme representa realmente o pensamento do lulismo, né? Essa coisa da educação, da inclusão social, né? Essa preocupação com a educação do acesso à faculdade. Agora que a gente precisa se perguntar já houve uma esquerda que desse mais no Brasil, oferecesse mais no Brasil que isso, uma esquerda. Isso eu acho que foi o máximo que a esquerda pôde oferecer no Brasil, entendeu? Então, não me parece ser uma derrocada da esquerda que está representada ali nessa luta do lulismo. Mas sim que a gente precisa refletir se algum dia a esquerda foi vitoriosa, e se não seria o máximo que que a esquerda poderia chegar agora, se não foi o que o lulismo conseguiu. A mim me parece isso, que o máximo que a gente poderia chegar como esquerda no Brasil é a proposta lulista. Mas é isso aí, professor, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado novamente pela exposição. Bem, o início da sua pergunta é isso. Veja bem, se você pensar num ponto de vista estético do filme, se você tem um mote da educação, que ele é tão importante, você tem 1h50 de filme. Os elementos que você citou, foi um único momento que ela olha ali, né, meio de um olhar, e aí de um professor místico da Jéssica. Eu acho isso muito pouco, né? Porque é quase desapercebido. Quer dizer, como é que você aprendeu tudo? Tem um oráculo. Um oráculo me conversou. Sabe? Deus ex machina. Como é que essa menina se torna inteligente? Deus ex machina aparece no filme, tchan. Aí tem um oráculo misterioso, né? O Yoda, né? E aí me dá força para a menina do conhecimento. Quer dizer, é isso que eu estou dizendo. Do ponto de vista de um roteiro, deveria, no meu ponto de vista, né? Dar mais ênfase à ideia do estudo. Se é que supõe-se que a questão da educação seja o mote principal. Isso me deixou um pouco estranho, né? Quer dizer, esse fragmento que não fica meio subentendido, mas todo momento dela não está estudando, né? Quer dizer, é mais uma questão mística. E a questão, óbvio, essa questão do filme, viu, Sandy? Não é que o filme, estou falando que o filme é derrocado, estou falando a minha análise. O filme é maravilhoso para isso, dali não. Ali é maravilhoso, ali é o que um governo de coalizão de partidos, né, no qual se reúne com o Centrão e faz um acordo com o Centrão, e a gente utiliza, veja bem, viu, Sandy? A esquerda, ela é muito mais importante, ela tem uma condição importante de mudança. Há dois predicados que não pode abrir mão à esquerda: esperança e mudança. Se uma esquerda que ela só pode fazer atitudes cosméticas,
em que qualquer programa de direita poderia fazer, uma direita, digamos, um pouquinho melhor, lembrando que os projetos sociais do PT é um rebotalho dos projetos do governo FHC, então não há necessidade de ter uma esquerda, né? Então, Maurício lembra aqui que o governo Goulart, com as reformas de base, foi o melhor momento da esquerda brasileira. Nós vivemos melhores momentos, projetos diferentes, esperança diferente, Sandy. O que eu quero dizer é que nós, veja bem, a esquerda lulista, ela nos fez acreditar, fez que a militância acreditasse, que hoje é uma militância messiânica de time de futebol, que o melhor é isso. Quer dizer, a gente perdeu a oportunidade de governos. Olha só, faço questão de mostrar isso aqui, que eu coloquei, olha. Vamos lá. Só para poder... Opa, aqui, ó. Olha só, nós tivemos um período entre 2003 e 2016, 13 anos, simbólico, 13, de produzir mitigação social. Não houve uma preocupação de mudanças de base. Mesmo nesse momento inicial do primeiro governo Lula, né, não teve. Então, é óbvio que isso é uma longa questão, né? Eu só estou dizendo que esse filme, ele representa valorizamente essa época, né? E se a Jéssica é a representação do PT, então explica muito o que é o PT, né? Narcísico, oportunista, né? E, acima de tudo, que faz concílio, conchavo com tudo isso. De tanto que, só uma questão, essa família é matriarca. O sujeito, o homem da família é um bonachão. Quem comanda essa família é a mulher. Então, o fato do outro financiar não significa que ele domina a família. É a matriarca. Então, muitas das famílias da Casa Grande, ela tinha um sujeito bonachão e que tomava conta é a matriarca. Então, essa ideia do que é o patriarcado é muito na questão simbólica do homem mau, no maniqueísmo, do que das realidades concretas, tá? Claro que isso é um longo debate, só para a gente não avançar muito, que ainda tem a Ana aqui. Ana, por favor. Deixa eu abrir aqui. Bom, é mais para comentar essa questão da Jéssica, que quando eu vi o filme, né, me chamou bastante atenção, agora o Sadia, ele também comentou. Enfim, eu acho que é bem típico mesmo essa coisa dessa narrativa, que isso já é outra questão para mim, né? Que aqui no curso o pessoal chama o PT hoje ainda de esquerda, e eu tenho um certo problema em que é esquerda hoje. Enfim, aí já leva para uma outra discussão. Mas, enfim, a Jéssica, quando ela chega, é o papel, né? Essa coisa da educação, teve vários slides aí que se acentuou bastante, né? Essa coisa da Casa Grande surta, se a senzala é educada, a educação, enfim, essa coisa da ascensão, que a educação em si faria. Ela, quando chega, ela vai falando, não, porque eu tive um professor de história, né, isso que o Sérgio falou, eu tive um professor de história que me conscientizou, que tarará. Poxa, né, como é que, quer dizer, só porque um professor falou, eu acho que para ter, quer dizer, a construção desse personagem, ela não participa de qualquer luta coletiva, onde ela poderia ter sido construída assim como um elemento bastante revolucionário. Então, assim, ela aparece como um anjo, né? Aquela coisa do teorema, um anjo revolucionário, porque um professor falou. Quer dizer, não houve uma interação, não houve uma construção de consciência a partir de uma luta coletiva. Ela não faz referência a um grêmio estudantil, ela não faz referência a, sei lá, uma briga na cantina, ela não faz referência a nada de qualquer luta que ela pudesse crescer de acordo com que esse professor, que bacana, né? Eu acho maravilhoso que ela tenha tido um professor de história que tenha conseguido transmitir isso, nada, eu acho fabuloso, mas só isso, duvido muito, né, que um aluno, por ter um aluno... Eu vejo, por exemplo, o professor Paris, né, ele fala meus alunos, e acredito que ele seja esse professor que vai passar essa consciência, mas se esses alunos não se reunirem, não discutirem, não crescerem no coletivo,
dificilmente vão se tornar o que esse personagem pretende ser, né? Enfim, o roteiro coloca. É só esse comentário. Quer dizer, a ausência mesmo das lutas coletivas, que eu acho que marca muito também essas gestões, os encaminhamentos, né, que teve o Partido dos Trabalhadores, né, vai se afastando, vai amortecendo, e aí vem todas essas narrativas identitárias e essas questões todas. É só esse o comentário. Excelente, Ana. Muito obrigado. Exato, é isso que eu falo. A construção desculpa, a construção de um personagem com saberes imanentes, né? Bastou um professor, um oráculo, né, para que ela tivesse um suposto conhecimento, né, do que seria um mundo coletivo. Que não há um melhor refino desse personagem em relação a isso. Então, é exatamente isso, viu, Ana? A ideia o que é bem típica dessa esquerda, né, o que a gente pode dizer, né, essa esquerda neoliberal, com as questões imanentes. Basta uma educação por si só, seja lá o que for, né, pode ser até em AD, né, já que o próprio governo Lula, que liberou o EAD, né, que hoje faz um estrago na educação superior que vocês veem aí. Né? É isso. Mais uma pergunta. Maurício, você levantou a mão? Eu gostaria de comentar? Maurício? Não? Só um pequeno comentário, eu quero protestar em relação à intervenção da Ana. Eu estou brincando, né? Agora, é muito interessante que esse filme, se a gente for começar a elaborar conceitualmente algo, a partir da análise imanente, né, a ideologia lulopetista, né, o realismo identitário, desde os anos 80, um dos autores, o José Chazin, fala da miséria brasileira, da tendência ao politicismo. O professor Giovanni também, recentemente, o Vladimir Safatli também trabalhou essa ideia da morte da esquerda por conta do politicismo, eleitoralismo. Né? E é interessante que eu vejo o filme, não querendo colocar o ovo de Colombo, mas eu vejo que esse politicismo, né, essa essência politicista de apagar a totalidade, apagar a economia, apagar a luta de classe, hoje ele está se transformando, ele está ficando algo mais degradado, que é o culturalismo. Né? Então, esse filme eu vejo, o que eu estou chamando de culturalismo? Uma ideia de que se a gente criar um clima de cultura, uma educação anti qualquer coisa, anti-oligárquica, anti-patriarcal, as coisas vão mudar. Então, pela educação, a gente pode entregar os ministérios que decidem as determinações sociais e econômicas da vida das pessoas para neoliberais. A gente fica com os ministérios da cultura, do campo cultural, que não mandam nada. Então, a ideia da escola, não importa, ele vai ter conectado, não importa se o livro está caro, inclusive por causa do novo imposto do Haddad. Então, a ideia de um éter, né, que vai entrar na mente das pessoas, sem contar que isso é um idealismo totalmente oposto ao materialismo histórico. Mas a esquerda hoje ela é cultural, ela procura organizar eventos, rodas de conversa. Só que isso não é tão ingênuo assim. Pelo menos aqui em São Paulo, talvez no Rio de Janeiro, ela reflete a nova base social da esquerda lulopetista, que é uma classe média dita progressista. É o abandono da classe trabalhadora, da classe operária, no seu sentido restrito. Se nós pensarmos em um filme, como eles não usam black tie, que havia uma cultura de classe. Você foi citado hoje num debate do professor Lincoln Centro, que o contrário do empreendedorismo pode ser a cultura operária, a economia solidária, que foi desenvolvida por um velho militante operário, o professor Paul Singer. Né? Então, não tem sempre soluções individuais que se tornam eleitores do partido que tomam o Estado para fazer essas políticas. Né? E lembrando que a adesão dessa classe média
que também está vivendo a crise do capitalismo, também está vivendo a proletarização, a perda do seu rendimento, não é só cultural, porque você tem a possibilidade de empregos na máquina desse Estado neoliberal e também se beneficiar com a política de editais, já que a cultura passa a ser a única coisa importante. Então, o que faz esse realismo identitário? Nos leva para as nuvens. É aquilo que o Marx criticou 200 anos atrás em relação aos hegelianos de esquerda. E toda a primeira fase da obra do Marx é para trazer o homem de descer das nuvens e voltar para o chão. Olha, a sociedade alemã é isso. Eu acho que esse exemplo metodológico do Marx serve para o Brasil. O que é o Brasil? Desculpa, eu falei demais. É isso. Você está feliz, o Flamengo deve ter ganho. Com certeza, campeão, mais um pentacampeão da Copa do Brasil. É isso, né, Maurício? Você comentou exatamente essas construções que a gente precisa estar atento, né? Muito obrigado pela sua intervenção, a intervenção da Ana, também muito importante, gente. Ainda tem o Sandy, por favor, você levantou a mão? Mais um comentário? Sim, professor. Sim. Você, do professor Paris falou, que a Ana falou, o senhor também falou. Eu vi que o professor Paris e o senhor professor Web, eu acho que vocês se posicionaram mais num paradigma marxista, materialista, né? O que acontece? O que eu quis dizer desde a minha primeira intervenção é que o paradigma marxista, no Brasil, como força, na sua manifestação política, ele é muito... não tem muita força política, o que eu queria dizer. E que onde a esquerda pôde avançar mais foi no lulismo, que realmente não é marxista. Mas o professor Paris mencionou a reforma de base lá do Jango, mas ele não fez a reforma de base. Houve o golpe antes, né? Já o lulismo fez muita coisa. Tirou milhões de pessoas da miséria, fez faculdades, fez escola, técnico, fez o Bolsa Família e outras medidas. Tem muitos problemas ainda, como o SUS e outras coisas. Mas concordo com o professor Wellington, o filme é um retrato do lulismo mesmo. Inclusive, a professora Ana falou muito interessante aí, que não se mostrou, por exemplo, luta social, né? Realmente, isso aí também faz parte do lulismo, né, professor? Eu gostei muito dessa observação da professora. Mas eu só tenho essa ideia de que esse lulismo e o filme que ele representa não é uma coisa negativa, e foi o máximo que nós conseguimos no Brasil, nesse Brasil, na Casa Grande Senzala, do homem cordial, como é que eles tinham lá o patriarca lá da casa, né? É o tipo de homem cordial. Nesse país, militarismo, de um exército extremamente conservador, a gente ter chegado onde chegou, fomos muito. Eu acho que se houver a volta ao passado, é muito esperar. Tal como em São Paulo, Bolsa ter perdido em São Paulo, mas é lógico, São Paulo, o Estado, inclusive, é altamente conservador. A cidade de São Paulo é conservadora. O interior de São Paulo é conhecido como bolsonaristão, antes era tucanistão, agora é bolsonaristão. Então, não dá para esperar que uma pessoa mais à esquerda, como o Boulos, que é mais à esquerda que o PT, se saísse bem em São Paulo. Só mais uma palavrinha, mesma coisa nos Estados Unidos. Eles são imperialistas, assim como nós somos homens cordiais e presos ao paradigma colonialista da Casa Grande Senzala, eles são imperialistas. Então, alguém que propõe os Estados Unidos forte e mandando os outros países e sendo tal, não perdendo, não se curvando, não perdendo guerra na Ucrânia, no Afeganistão e na Palestina, ali, aquela bagunça que está ali também, uma pessoa dessa vai ter votos nos Estados Unidos. Mas é isso, professor. Muito obrigado. Excelente debate, viu? Estou muito feliz de participar do... Obrigado, Sandy. A única questão, sim, para a gente ampliar, primeiro, nós não vivemos na Casa Grande Senzala, ponto. Vivemos no capitalismo tardio. Isso é muito importante a gente entender. Se a gente não consegue entender e situar o tempo histórico, viu, Sandy, fica difícil. Mas era capitalismo, na Casa Grande Senzala também era o capitalismo, né? Mas, no início ainda, né? E foi, inclusive, a base da acumulação do que permitiu o capitalismo industrial,
foi a escravização aqui nas Américas. Aqui é um capitalismo incipiente, mas ela é capitalista também. Mas, em minha opinião, só. Sim. Não, eu só estou comentando isso, porque, na verdade, assim, um dos grandes elementos que a direção do PT construiu é o conformismo, né? É a grande construção do conformismo, né? Ou seja, vamos apoiar políticas de mitigação social, né? E fazer os grandes acordos que deram vultosos elementos para a captação de capital para os grandes banqueiros, grandes empresários, né? Então, obviamente, gente, não dá tempo de fazer essa crítica aqui, mas a gente precisa entender, Sandy, quando a gente fala na construção do marxismo, é uma forma de estudo, né? Nós não estamos falando que tem partidos marxistas aí que estão ávidos a tomar o poder, ou já... Quando a gente fala momento histórico, quando a gente faz uma crítica histórica, a gente tem que buscar os elementos da contradição dialética deles, e não apenas se ele fez é bom ou foi mal, e senão a gente cai no perigo, viu, Sandy, de ter uma relação moral com o objeto de estudo. E como é um objeto científico, quando a gente pega o governo Lula, não é uma questão pessoal em relação à figura do Lula, ou à figura de algum dirigente do PT, mas sim estudar esse objeto a fundo. O que foi possível, o que foi renunciado, né? E aí esse filme, ele retrata muito bem uma estética, igual que você falou, o final do filme, ninguém sabe o que acontece, fica tudo no ar. O filme termina da mesma forma que começa. A gente acaba não sabendo como é que começa e como que termina, fica tudo no ar. É isso. Maurício, claro, viu, Sandy, isso é um debate que merece, tem que ser quase um curso inteiro para debater essas questões. Mas houve, sim, momentos históricos em que a esquerda ela tinha questões mais importantes de vanguarda, e como nós estamos vivendo esse momento histórico, me parece que a gente acaba nos acostumando para dizendo que só esse momento histórico é que vale, o passado não vale, né? Ou foi muito insuficiente. O Maxwell, ele escreve aqui, para a gente finalizar, tá? Que o governo tem que garantir reformas institucionais e constitucionais permanentes, e não apenas programas de plano de governo, e tem que ir para o enfrentamento. Isso, Maxwell. O Paris, para o Maurício, São Paulo é uma abstração, a classe operária paulista sempre foi em vanguarda, uma questão histórica, viu? Isolar a Venezuela do BRICS e não aderir à rota da seda, sua covardia e submissão dos Estados Unidos. É uma questão de internacionalização. Então, gente, é por isso que já vai dar 9 horas, o debate aqui vingou, né? Eu preciso já encerrar. Alguém gostaria de comentar aqui, para finalizar, para a gente já encerrar esse penúltima aula, né? Bom, se não há mais ninguém, gente, eu agradeço muito. Eu convido sempre vocês a assistirem novamente, tá, o filme, para ver com outros olhos, né, do que foi dito, debatido. Agradeço muito a Ana, agradeço o Maurício, o Sandy, o Maxwell, a todos que manifestaram aqui, o Armando, né, e que a gente amplie esses debates, que o mais importante do nosso curso, né, é o convite à reflexão. Não é uma questão entre o certo e o errado apenas, né? Aqui a ideia é refletir a exaustão, esse modelo de vida, esse modelo histórico que nós vivenciamos e estamos vivenciando, né? Então, eu agradeço a todos vocês pela participação. Próximo, daqui a 15 dias, o último programa, o professor Giovanni traz o filme do Bacurau, né? E aí a gente vai, de novo, voltar a essas questões aqui, que são bastante pertinentes para pensar, refletir o Brasil do nosso tempo. Muito obrigado a todos, tá? E até a próxima aula. Eu agradeço a participação e uma boa semana. Muito obrigado. Abraço. Obrigada a aula. O debate foi ótimo. Obrigado. Valeu. Até daqui a 2 semanas. Abraços, grato. Obrigado. Tchau, tchau.